Olá! O tema deste vídeo é: o nazismo é de esquerda ou de direita? Isso tem sido uma das discussões atuais aqui no nosso país e vamos começar pensando por que existe essa discussão. E a origem dela é porque hoje em dia as pessoas querem ter uma certa superioridade moral na sua escolha política. Então é como se tivesse uma discussão da seguinte forma: ser de esquerda ou ser de direita é moralmente superior ao outro lado. Então há essa ideia de um acusar o outro. O nazismo é de esquerda, o nazismo é de direita, como que dizendo o meu lado é moralmente superior. Essa discussão ela é totalmente infundada, porque quando você fala em ser de direita ou ser de esquerda, você está falando em duas opções ideológicas que não cabe essa discussão moral. Porque dos dois lados você vai ter seres humanos e, portanto, dos dois lados você vai ter pessoas de bem, pessoas mal intencionadas, e é uma discussão sem fim. Sobre ser de esquerda e ser de direita, eu já gravei um vídeo aqui no canal, ou se você estiver assistindo pelo Facebook, na página do professor João Neto, também já tem um vídeo explicando a confusão que é feita. O objetivo desses vídeos tem sido justamente acabar com esses maus entendidos que estão sendo divulgados pela internet, que as pessoas fazem confusão, divulgam erradamente alguns conceitos. Então nós precisamos mudar isso. Bom, sobre isso também, essa questão de ser de direita ou ser de esquerda, vai remeter ao Hitler, que é uma figura histórica muito conhecida por causa da sua polêmica, pelo que ele fez no século XX. Então é algo que vira e mexe volta ao debate. Agora, uma coisa que é importante lembrar é que o Hitler, quando ele foi ditador na Alemanha nazista, ele estava num contexto mundial em que você tinha a ascensão de ditaduras. E é isso que eu quero explicar. Para começar essa explicação, eu vou fazer uma ilustração para você entender. Imagine que você tem um prédio comercial e alguns bandidos entraram nesse prédio e tomaram pessoas como reféns. Você teria ali, vamos pensar, uma agência bancária. Então você tem ali os funcionários do banco, você tem o gerente, os caixas, você tem clientes do banco, você tem funcionários terceirizados, a pessoa da limpeza, cada um tem sua vida, sua família, seus projetos, mas os bandidos entraram e fizeram todos de refém. Muito bem, a polícia chega e fecha esse prédio, diz para os bandidos que eles estão cercados, eles pegam essas pessoas de refém e começa uma negociação. Você poderia dizer o seguinte: uma forma muito simples de acabar com esses bandidos é você bombardear esse prédio. Você teria uma eficácia enorme, porque você mataria esses bandidos, você teria menos bandidos na sociedade. Agora, se a polícia fizesse isso, seria uma loucura. Por quê? Porque naquele prédio você tem os reféns, você tem as pessoas inocentes. Então é por isso que você não pode soltar uma bomba para matar os bandidos, mas você vai ser obrigado a negociar com eles para libertar os reféns, que são pessoas inocentes. Muito bem, essa atitude que eu te contei nessa historinha é o que tem acontecido na nossa sociedade quando a gente fala de história e de memória, porque as pessoas estão pegando conceitos e usando eles como se você estivesse bombardeando esse prédio. Então, quando você usa rótulos como ser de esquerda, ser de direita, comunista, isso, aquilo, você está explodindo coisas que têm detalhes complexos ali dentro, porque você está fazendo uma generalização. Então, quando você for usar um conceito de qualquer jeito, lembra dessa ilustração que eu fiz. Você estará cometendo injustiças. E quando a gente fala do nazismo ser de esquerda ou ser de direita, nós estamos a confusão que eu percebo nas pessoas é porque elas confundem o conceito de esquerda com o conceito de totalitarismo. Então são coisas completamente diferentes, é isso que eu quero te explicar. Assim como nessa agência que teria sido feita refém por bandidos, você teria pessoas, vários grupos diferentes ali. A gente precisa entender que quando a gente está tratando de qualquer tema
da área de humanas, você vai ter alguns aspectos a serem levados em conta. Quando a gente vai analisar um fenômeno histórico, ou você vai analisar uma sociedade, você tem que lembrar que existe o aspecto político. Também existe o aspecto econômico, você tem o aspecto social e você tem o aspecto cultural. Então você já não pode fazer uma generalização com o conceito, porque provavelmente você estará apenas em um desses âmbitos e levar o conceito de um para o outro, você já estará cometendo uma injustiça intelectual. Seja, é como se no exemplo que eu dei, você já estivesse eliminando pessoas inocentes. Agora, além disso, os conceitos, eles também vão mudando com o passar do tempo. Então, às vezes, você pega uma discussão do século XIX e quer encaixar no século XXI, não vai dar certo, porque o significado daquela palavra também mudou com o passar do tempo. Bom, quando a gente está falando do aspecto político, nós estamos falando também de Estado, né? Depois eu vou gravar um vídeo aqui no canal só para falar um pouquinho desse conceito, que ele é um dos mais complicados que existem, né? O conceito de Estado. Basicamente, você sabe que é essa força que organiza a sociedade. Eu digo que o Estado é mais ou menos como o ar. Você não vê, mas você sente os seus efeitos, você percebe ele na sua vida cotidiana. Bom, uma discussão que você vai ter dentro do aspecto político, né, quando você fala de Estado, é sobre o tamanho do Estado. Então, se você pegar, por exemplo, a questão do totalitarismo, ele é aquela sociedade que você tem um Estado muito forte, porque ele domina toda a vida de um cidadão. Ele está presente em todos os aspectos da sociedade. E do outro lado, você tem a ideologia liberal, que ela coloca ênfase no indivíduo. Então, basicamente, o liberal vai dizer que o indivíduo é mais importante que o Estado e que, portanto, você tem que ter um Estado fraco e esse Estado ele não pode interferir nas liberdades individuais. Agora perceba por que o conceito de direita e esquerda não cabe. Se você pegar a sociedade brasileira hoje, olha que incoerência que você vai constatar. Pessoas que se autodenominam de direita, e entra naquilo que eu falei sobre a suposta moralidade nessa discussão, as pessoas que se dizem de direita, elas estão preocupadas com valores morais. Então elas vão dizendo assim, é preciso preservar os valores cristãos, a defesa da família, são contra casamento, geralmente são pessoas contra a união, casamento homossexual e por aí vai. Agora, é interessante porque essas pessoas se dizem de direita, mas elas querem que através do Estado se obrigue as pessoas a seguirem valores cristãos. Então, na verdade, elas estão defendendo um Estado forte, elas estão aqui no aspecto do totalitarismo, ou seja, elas querem que o Estado imponha uma ética pela força, ao invés de permitir aos indivíduos que eles não sejam, que eles não tenham impedir aos indivíduos a liberdade de escolha moral. Então perceba que a pessoa hoje que se diz de direita, ela está sendo totalitária e não liberal. E aí quando você vai para a economia, uma pessoa de direita, ela é liberal na economia. Então veja que a discussão aqui já não cabe, ou seja, ser liberal na política não significa ser liberal na economia. Por isso que é muito complicado ficar usando esses rótulos direita e esquerda, como eu disse no outro vídeo. Muito bem, na década de 20, a partir de 1920, você vai ter a ascensão de estados totalitários. Como assim? Você vai ter países que vão defender que o Estado tem que ser forte, que o Estado tem que ser autoritário, que ele tem que tomar conta dos indivíduos, entre outras funções. Então, nesse contexto, você tem, vou colocar aqui alguns exemplos, mas você vai ter a União Soviética, vou colocar aqui, que se tornou União Soviética em 1922. Você vai ter
O microfone vai atrapalhar eu escrever no quadro, então eu vou tirar e segurar para ficar melhor. Porque o pessoal tem reclamado da qualidade do som das gravações. E eu estou aqui testando para melhorar cada vez mais o canal. Então, você vai ter a União Soviética. Outro exemplo de país que nós vamos ter é a Alemanha, assim como nós vamos ter a Itália, e aqui eu vou colocar os Estados Unidos. Esses países, eles são exemplos pelo seu tamanho. Mas então lembre-se, quando a gente fala de governos autoritários, estados fortes, a partir da década de 20, principalmente 30, nós vamos ter vários países do mundo que vão ter essa ideia de um estado forte, inclusive o Brasil. A partir de 1930 você tem a Era Vargas, em que Getúlio Vargas vai se tornar ditador do Brasil até 1945. Você vai ter Antônio Salazar em Portugal, você vai ter Francisco Franco na Espanha. Então perceba que é uma onda, e é nessa onda que surge Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, com o fascismo, você tem Stalin na União Soviética, que vai ser o comunismo, e você tem os Estados Unidos. Aí é que está a diferença, os Estados Unidos não serão estados totalitários. Agora, quando eu digo comunismo, então veja que nós já passamos para o aspecto econômico. Por quê? O que é o comunismo? Como eu já expliquei em outros vídeos, é aquela ideia de que não deve existir propriedade privada. Então é essa que é a confusão que é feita quando as pessoas confundem a discussão sobre um Estado totalitário, que está no âmbito político, com uma discussão sobre economia. Então quando você pega a União Soviética, por exemplo, no aspecto político, ela é totalitária. Por quê? Porque ela tem um grupo forte, ela tem um Estado forte, ela tem um ditador, que é Joseph Stalin. No plano econômico, ela é comunista, ou seja, a não propriedade privada. E no aspecto cultural, por exemplo, ela vai ter uma das discussões, a ideia de que Marx, uma das coisas que Marx escreveu, de que a religião é o ópio do povo. O que significa isso? Né? Que a religião ela serve para alienar. Então, geralmente, no Estado comunista, no aspecto cultural religioso, você vai ter o que a gente poderia chamar de ateísmo. Agora, quando você vai para a Alemanha, você também vai ter aqui um Estado totalitário. Você tem um Estado que está tomando conta de tudo, no caso, liderado por Adolf Hitler. Esse aqui, portanto, é o chamado nazismo. Mas no aspecto econômico, ele não é comunista. Ele não defende o fim da propriedade privada. Ele é capitalista. Porque quando você pega também o capitalismo, você tem vários capitalistas, vários capitalismos diferentes. Você tem várias formas de fazer o capitalismo funcionar. E aqui no aspecto cultural, você não vai ter a negação da religião. Pelo contrário, a Alemanha nazista, ela se autoproclamava cristã. Um dos argumentos que foi usado por Hitler para justificar o extermínio de judeus é que os judeus que mataram Jesus. Então, veja que o nazismo chegou a inculcar nas pessoas que o Holocausto seria uma ação cristã, como muitas vezes nós estamos vendo acontecendo hoje em dia. As pessoas defendem as suas ideias, dizendo que essas ideias são cristãs, mas quando você pega a mensagem de Cristo na Bíblia, não condiz. E isso está acontecendo também, como eu tenho percebido, porque muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem evangélicos, não estão lendo a Bíblia. Eu percebo isso no meu dia a dia como professor, ministrando aulas, que às vezes eu vou falar de exemplos bíblicos e alunos que se dizem cristãos, que batem no peito que são cristãos, não conhecem a Bíblia. Então, hoje, os evangélicos, na sua imensa maioria, eles reduziram a discussão do que é ser cristão a aborto e homossexualidade, sendo que você tem muito mais preceitos, e esses preceitos são muito mais... tem preocupações maiores na Bíblia.
Isso daria outro vídeo que eu quero gravar depois. A Itália, a mesma coisa. Você também tem um Estado totalitário que era liderado por Mussolini. E veja que o Mussolini também vai manter a Itália capitalista, né? Que existe a propriedade privada. E no aspecto cultural, também vai ser a sociedade que vai defender o cristianismo. E aí, quando você vem aqui, finalmente, para os Estados Unidos, você não vai ter um Estado totalitário. Então, você vai ter um Estado democrático. E o aspecto econômico também capitalista. E no aspecto cultural, você tem liberdade, ou seja, você não precisa impor nem que a pessoa seja ateia, nem que a pessoa seja necessariamente cristã. Ou seja, você vai ter a liberdade, você vai ter indivíduos que vão escolher se ele quer ser cristão, se ele quer ser ateu ou se ele quer ser de outra religião. Então veja que quando a gente está falando de Estado, quando estamos falando do aspecto político, a União Soviética, a Alemanha e a Itália vão ter em comum o fato de serem totalitários. Então, não dá para você entrar nessa discussão se é direita ou se é esquerda. Aqui nós estamos falando de países que têm Estado forte. Aí você vai dizer, mas Estado forte não é um aspecto da esquerda? Não, porque ser de esquerda ou ser de direita implica muito mais coisa, muito mais princípios. E o grande problema, como eu disse, esses princípios que vão definir o que é ser de esquerda ou de direita, eles vão mudando com o passar do tempo, e aí você tem essa dificuldade maior de encaixá-los na caixinha. Então, ser de esquerda não significa só Estado forte, como ser de direita não significa só Estado fraco, entendeu? Então, no aspecto do Estado, da política, você tem essa semelhança. E no aspecto econômico, você vai ter o comunismo, o capitalismo, que são opostos no mesmo sistema político. Então, aqui você tem um Estado forte, autoritário, que defende o capitalismo, e aqui você tem um Estado forte, autoritário, que defende o comunismo. Aqui você tem um Estado forte que defende o ateísmo, aqui você tem um Estado forte que defende o cristianismo, e aqui você tem um Estado que não vai interferir nisso. Veja, o país que é talvez o mais protestante e que herdou as suas bases de princípios protestantes, sempre levantou como bandeira a liberdade individual. E aqui o que nós temos no Brasil hoje em dia? Uma espécie de anomalia. Você tem pessoas que geralmente se autoproclamam cristãs, defensoras de morais que se dizem cristãs, mas reduziram a discussão do que é ser cristão a 2 ou 3 bandeiras. Essas pessoas, então, se dizem de direita, mas elas querem estados fortes que imponham um sistema de pensamento, uma determinada religião, aos indivíduos. Então, não quer permitir aos indivíduos que eles escolham livremente os seus princípios morais. E aí entra naquela discussão de dizer partido A é do bem, partido B é do mal, partido A é moralmente superior, o outro partido é moralmente inferior, esse partido é do demônio, esse partido... Essa discussão não entra na política. Porque se você quiser que Estado domine, imponha um princípio para os indivíduos, você vai cair em exemplos na União Soviética, Alemanha, etc., inclusive, aí que está o interessante, quando você pega hoje pessoas que dizem vá para Cuba, essas pessoas estão querendo impor o sistema cubano no Brasil. Porque quando você quer que o Estado imponha uma moral religiosa, aí você está fazendo o que Cuba faz. Mas essas pessoas dizem, não, mas nós queremos ser igual aos Estados Unidos. Elas se inspiram nos Estados Unidos. Pois bem, os Estados Unidos, eles defendem a liberdade. O Estado não tem que interferir nas questões individuais. Então, essas pessoas, elas pegam o liberalismo na economia, mas não entram no liberalismo político. Percebe a dificuldade que é usar esses conceitos? Por isso que nós temos que ser parcimoniosos, ou seja, nós temos que
ter cautela ao usar conceito. Ou seja, se eu não tenho certeza que eu realmente entendo aquele conceito, eu não tenho que sair usando ele de qualquer jeito por aí, ok? Então, o que eu sempre digo é o seguinte: ficar nessas discussões de caixinhas, de rótulos, você ficar nas redes sociais dizendo, o Estado é o comunismo, capitalismo, liberalismo, esquerda, direita, você é petista, isso não vai levar a lugar nenhum enquanto país. Ao invés de você ficar discutindo caixinhas importadas, por que não pensar o seguinte: o que funciona para o nosso país? Ou seja, o que o Brasil precisa para ele dar certo? Ou seja, onde nós queremos chegar, o que nós queremos enquanto país e como nós vamos chegar com base na nossa cultura, no nosso povo, na nossa raiz, na nossa história. Às vezes vai ter algo que Cuba fez que deu certo, Estados Unidos fez, deu certo, Rússia fez, deu certo, Alemanha fez, deu certo. É testar, não é ficar nessa discussão, porque isso não leva a lugar nenhum. Então, sobre nazismo ser de esquerda ou de direita, eu acho que agora ficou mais claro para você entender. No aspecto do Estado, o nazismo é totalitário, igual à União Soviética. No aspecto econômico, ele é capitalista e ao contrário do comunismo. Agora, não dá para você colocar essa discussão se é de direita ou se é de esquerda, porque ser de direita e ser de esquerda é muito mais amplo do que isso. Se você gostou, curte este vídeo. Se você não gostou, descurta, dê o seu dislike, interaja com ele. Coloque aqui nos comentários a sua opinião, o que você não entendeu, a sugestão para o próximo vídeo. Ajude a divulgar o canal. Se você estiver vendo no Facebook, ajude a divulgar a página, ok? Mande para grupos, para pessoas que você conheça, entre no canal, porque assim, às vezes você se inscreve, ativa o sininho e fica esperando novos vídeos, só que além desse vídeo, dos que virão, já tem muito conteúdo aqui no canal, então você pode entrar lá e assistir outros vídeos sobre os mais variados assuntos. E a nossa ideia é continuar cada vez melhorando a qualidade técnica para que o conteúdo possa atingir o maior número de pessoas, porque um dos objetivos deste canal não dar mais para continuar num país que está divulgando um monte de mentira e besteira pela internet, fazendo as pessoas ficarem intolerantes, tornando a convivência social insuportável. Então, o objetivo desse canal tem sido trabalhar na disseminação de informações que as pessoas possam entender, e também vou divulgar videoaulas aqui de história, de outros temas de ciências humanas, e às vezes as pessoas me dizem, você tem que gravar vídeos curtos, de 20 minutos, mas se eu gravar uma videoaula de 20 minutos, já tem muita gente fazendo isso, e você já tem um monte de videoaula. E quando você grava um tema complexo em 20 minutos, você reduz ele de tal forma que fica insuficiente. Se eu fizer isso, vai ser mais um. Então o objetivo é colocar uma informação mais substancial. Por isso que os vídeos vão acabar sendo um pouquinho maiores. Não tem problema. Se 10 pessoas assistirem um vídeo grande e entenderem um conteúdo mais complexo, vai ter valido a pena para mim mais do que se 1000 pessoas assistindo um vídeo de 5, 10 minutos e isso não trouxer uma diferença de fato relevante para ela, ok? Então, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ajude o canal a crescer, a página do Facebook e, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência.